Bem, já vamos começar de modo bem objetivo e indo direto ao ponto, falando sobre os 7 passos da negociação, ou se você preferir, os 7 passos importantes para um processo de venda. E aqui vai uma reflexão. Eu já abordei em treinamentos falando sobre os 4 passos, sobre os 11 passos para ficarmos bem leve, abordei falando sobre outros passos, você já deve ter lido, se buscou algum material sobre negociação, os passos, as fases de um processo de vendas, um processo de negociação. Aqui nós vamos apenas e tão somente sintetizar esses passos em 7 estágios, em 7 fases, apenas para facilitar o entendimento. E tem um propósito essa divisão septenária que nós vamos adotar aqui. Porque deste jeito nós vamos conseguir enxergar as fases de modo integrado e ao mesmo tempo de modo isolado. E talvez você pergunte, poxa, Cartona, mas que papo esquisito, integrado e ao mesmo tempo isolado? Exatamente. Um processo de negociação, ele vai do início ao fim, ele tem alguns passos, algumas premissas que precisam ser seguidas. E ao mesmo tempo que ele tem uma sequência, ele tem fases muito bem desenhadas. E muitas negociações, preste bem atenção nisso, acabam sendo perdidas porque nós alteramos essas fases, porque nós passamos uma fase na frente da outra, porque nós queimamos estas etapas. É claro que muito do processo vai do feeling, daquele momento em que você está diante do cliente, virtualmente, presencialmente, ao vivo, por telefone, enfim, independentemente do modo da negociação, esses passos serão guias importantes para todos nós conseguirmos identificar em qual fase nós estamos. E é claro, algumas fases podem ser puladas até mesmo pelo cliente, mas nós precisaremos ser capazes de identificar se ele, cliente, pulou esta fase. Até porque algumas fases, se nós abordamos este ponto depois de uma certa fase, de um certo momento da negociação, isso pode comprometer todo o processo e até mesmo o resultado. Você vai entender um pouco melhor diante dos exemplos e das explicações que nós daremos. Mas então vamos nesse primeiro momento, porque nós vamos explicar cada uma das fases ou estágios da negociação separadamente, de modo muito claro. Vamos falar de modo amplo e geral quais são os 7 passos da negociação. Acompanhe. Passo 1, abordagem. Passo 2, sondagem. Passo 3, apresentação. Passo 4, e eu peço a sua atenção especial a este, nós vamos falar com muito carinho deste passo. Passo 4, fechamento experimental. Um passo quase sempre negligenciado por profissionais e até mesmo desconhecido por parte de outros profissionais, mesmo sendo extremamente importante dentro de um processo de negociação. Passo 5, objeções. Como lidar com as temidas objeções. Passo 6, fechamento. E é muito comum nós ouvirmos dos gestores de vendas ou das empresas, quando vamos dar treinamentos, algo do tipo, o problema da minha equipe é no fechamento. E é claro, algumas pessoas têm dificuldade, sim, em bater o martelo, em assinar o cheque, não é? Ou mais recentemente, atualmente, fazer o Pix. Mas nós vamos entender que o fechamento talvez seja uma consequência natural, uma sequência natural de todas as fases anteriores. E a 7ª e última fase, ou 7º e último passo, pós-venda. Passo normalmente negligenciado também por boa parte dos profissionais da área de vendas. E então, de todos esses passos, eu tenho certeza que você conhecia, talvez com outras nomenclaturas, outra sequência, outro tipo de abordagem e outro tipo de colocação semântica, gramatical, mas talvez juntando todos esses fatores, nós perceberemos que um processo de vendas, um processo de negociação pode transcorrer de modo bastante fluido e eficaz.